Olá, no TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre a fiscalização que o TCE vem fazendo para cobrar melhorias no transporte público do Estado do Rio. Conosco no estúdio, o presidente do TCE, conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Júnior. Presidente, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso estúdio mais uma vez. Nós é que temos que agradecer. Esse espaço que a Alerj nos fornece em sua televisão nos faz aproximar mais da sociedade, tentando explicar para ela, a sociedade, o que nós fazemos. A gente conversava aqui antes do programa começar, relembrava, que o último estúdio que o senhor teve aqui foi falando exatamente sobre transporte. Na época a gente falou sobre barcas, se eu não estou enganado, se eu não me engano. E dessa vez a gente vai fazer um programa mais abrangente falando sobre todos os modais de transporte aqui do Estado do Rio. Como é que o senhor vê essa questão do transporte no Estado? Vem melhorando? Esses relatórios que o TCE vem fazendo apontando essas falhas têm sido corrigidas? Olha só, em primeiro lugar é importante se dizer que esse tipo de avaliação tão a fundo nunca foi feito. Esse tipo de fiscalização nunca existiu. Então, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, numa ação inédita, fiscalizou todos os meios de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Barcas, metrô, ônibus intermunicipais e até o teleférico. E, para nossa tristeza, a constatação é que o sistema é um pouco solto, não há fiscalização sobre o sistema. Os órgãos governamentais que são obrigados a fiscalizar, a organizar esse sistema, não tomam as providências que devem. Esse momento político, a gente vê que a população tem cobrado melhorias na mobilidade urbana do Estado, principalmente aqui na cidade do Rio, onde o fluxo de pessoas é muito grande. Só que o TCE já começou esse trabalho de fiscalização antes dessas manifestações, né? Perfeito. A primeira auditoria que nós fizemos foi nas barcas, em fevereiro de 2013, bem antes das manifestações de rua. E outro ineditismo nessa ação do tribunal é que nós não ficamos só afeitos ao que a população queria, que era a redução das tarifas. Nós fomos verificar a prestação de serviço, a qualidade da prestação de serviço aos usuários. E é um verdadeiro caos. Hoje eu não preciso mais falar, todos os meios de comunicação mostram que o povo do Rio de Janeiro é transportado de uma maneira subhumana. Agora, tem uma novidade para anunciar, né? O TCE está fazendo essa fiscalização já antes das manifestações, no início de 2013, se não me engano. E continua. Mas tem uma novidade, né? O TCE está contratando empresas para capacitar os servidores para melhorar essa gestão. Como é que isso vai funcionar? Como é que essa fiscalização vai funcionar? Que tipo de capacitação vai ser feita com os funcionários do TCE? Na realidade, nós estamos em início de um processo de licitação para contratar uma empresa para qualificar os funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a examinarem tecnicamente, cientificamente, as tarifas de todos os meios de transporte. Porque o que ocorre hoje é que os dados que compõem as planilhas para elaboração e cálculo da tarifa são fornecidos pelas próprias concessionárias. Ora, isso é inadmissível, né? Nessa composição tem o que se chama de receitas acessórias. Por exemplo, o metrô tem receitas com publicidade em suas estações, aluguel de lojas. Os ônibus têm também despesa com receita, melhor dizendo, com publicidade, né? Tem isenções de impostos que o governo federal concede aos transportes de massa. Nada disso está sendo verificado por quem deveria verificar, se está beneficiando a população em termos de tarifa. Então, essa capacitação é para nosso pessoal, os auditores do tribunal, aprenderem como se calcula uma tarifa de transporte coletivo. Quer dizer, testar a viabilidade, a modicidade da tarifa hoje em dia no transporte público do Estado é uma tarefa difícil, né? Muito difícil, pelo simples motivo que os órgãos, eles não têm os dados, né? A qualidade, por exemplo, de passageiro transportado.
são as concessionárias ou são as empresas de ônibus que fornecem ou para o Detro ou para a Getransp. Isso é inadmissível. Isso foi um dos pontos que o TCE colocou no relatório para serem corrigidos, né? É o principal ponto, a falta e, ao que me parece, a partir dessas auditorias, e parece não, houve uma substituição da composição da agência reguladora, a Getransp, que eles estão agora trabalhando, né? O que a gente quer, o que a população deseja, e nós, Tribunal de Contas, somos os representantes da população, os fiscais da população, é que o serviço que é concedido pelo Estado seja bem prestado, né? Que a sociedade seja transportada com respeito, com segurança e de uma forma que não seja da que nós estamos assistindo hoje. Como o senhor colocou, esse processo de licitação, ele ainda está correndo, provavelmente está previsto para até o final do ano os servidores serem capacitados, mas é importante ressaltar que a fiscalização está sendo feita e ela continua sendo feita nesse momento. Não, né? Continua sendo feita e eu encurtei esse prazo. Eu quero ver se no início do segundo semestre nossos técnicos já estejam capacitados e nas ruas para fiscalizar o preço das tarifas de transporte coletivos. Falando um pouco da agência reguladora aqui de transportes do Estado, no caso a AGETRANSP, o senhor já ressaltou que houve uma mudança interna na AGETRANSP, que já houve uma proatividade da agência de fazer fiscalizações, e a gente tem assistido isso na rua, que realmente temos visto mais fiscais da AGETRANSP na rua. Só que o que tem faltado para a AGETRANSP? É mão de obra qualificada? O TCE consegue apontar algum problema na agência? Detectamos sim. É exatamente a falta de mão de obra qualificada. A AGETRANSP carece de concursos públicos específicos para determinadas áreas. Para agente regulador, por exemplo, o quadro é insuficiente para acompanhar toda a malha. Necessário aquele fiscal qualificado, né? Que entenda de malha ferroviária, que entenda de coletivo. Para ver olha, as concessionárias não conversam com os usuários, né? Isso é contratual. Não fosse o Código de Defesa do Consumidor, não fosse as empresas responsáveis que têm seus serviços de apoio ao usuário, é contratual. Eles têm que incentivar a organização dos usuários em sindicatos ou em associações, melhor dizendo. Isso não ocorre, não se sabe, talvez porque eles já saibam a resposta, qual o grau de satisfação do usuário com os meios de transporte do Estado. Teve um caso emblemático que a gente conversava até antes do programa mesmo, né? De um acidente que ocorreu na Supervia e foram 540 dias até a agência cobrar explicações sobre o acidente. Esse é um exemplo, né? É um exemplo triste, né? Eu diria. A população não pode ficar à mercê de um serviço mal prestado, né? O serviço, eu repito, é concedido pelo Estado, o Estado tem que fiscalizar esse serviço e já que o Estado, os órgãos estatais que têm esta obrigação não fazem, o tribunal vai conferir. Nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, né? Isso nunca foi feito? Nunca foi feito, mas agora nós estamos fazendo, estamos nas ruas, estamos verificando o grau de satisfação, o grau da prestação de serviço. Olha, por exemplo, na área de trens, né? Por exemplo, a segurança é nenhuma, né? Acabaram com o batalhão ferroviário. Polícia Ferroviária. A Polícia Ferroviária. Então, o que se vê quando acontecem acidentes, e eles acontecem, e as concessionárias são obrigadas, junto com a agência reguladora, de ter o chamado plano de contingência, ver o usuário andando pelas plataformas ou pelas linhas de trem sem nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Tá certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e o TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Não saia daí.